É o Marcos Leonardo, menino da vila. Se cair no alçapão, o peixe fuzila. Ó, me deixa, hein? Tô com essa música na cabeça. Vocês têm que começar a acreditar em mim, tá? Quando eu indico um menino, é porque ele vai fazer gol. Não tem nada de clubismo, não. Se você não me conhece, eu sou Carol Bernardi. Tô aqui pra te ajudar a escalar o teu time no Cartola. Essas aqui são as minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Twitter, meu Telegram, que esse sim você não pode deixar de me seguir. Nas outras redes também não, né? Dá uma ajudada pra titia aqui. Mas lá no grupo do Telegram é onde eu concentro e falo só de Cartola. Todas as informações que você precisa saber antes do mercado fechar estarão lá no grupo do Telegram. Totalmente gratuito. O link tá aqui na descrição do vídeo. Rodada 20, não podemos reclamar. Nosso capitão não ajudou, Marcos Rocha deu aquela negativada e tal, mas ficamos acima, bem acima da média dos cartoleiros, então não dá pra chorar não. Rodada 21, o que a gente precisa prestar atenção? Atenção com os times que podem poupar por conta do jogo de volta da Sul-Americana e da Libertadores. Atlético Goianiense tem uma vantagem, mas obviamente vai focar ali na Sul-Americana. São Paulo ganhou do Ceará, mas o placar foi bem magrinho. Vai ter que tomar um cuidado aí. Inter joga de à noite, a gente tem que ficar de olho. Galo e Palmeiras empataram em 2-2. São dois times que a gente vai ter que ficar de olho bem aberto, porque a probabilidade dos dois pouparem jogadores nessa rodada é muito grande. E Atlético Paranaense também joga hoje à noite. Esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira de manhã. Sendo assim, tem muita coisa que pode mudar até o fechamento do mercado. Então eu vou montar um time agora, um time base, diante das informações que a gente tem hoje, diante dos jogadores que estão prováveis hoje, e aí na live de sábado às 2 horas da tarde a gente bate esse time, bate as novas informações e dá aquela mitada que a gente gosta. Vamos lá. Então vamos lá, a gente começa aqui pelos nossos goleiros, temos 149 cartoletas, e aí vou passar por cima algumas possibilidades aí de goleiro. João Paulo é uma boa, gosto de goleiros que jogam fora de casa. O Coritiba é um time muito ofensivo, embora não esteja aí numa fase boa, o Coritiba é o 6º melhor mandante, enquanto o Santos o 15º visitante. A gente sabe que o Santos fora de casa não vai tão bem assim, mas o Coritiba é um time que chuta bastante e o João Paulo tem possibilidade de bastante defesas. O Everton é uma boa, Cleiton eu gosto bastante, inclusive para SG tem possibilidade aí, né, de SG o Red Bull Bragantino. O Fábio, que é um dos principais aí da rodada, né, além de tudo tá super desvalorizado, então já vou colocar aqui que nosso goleiro vai ser o Fábio. O Daniel costuma fazer boas pontuações. Bento vai enfrentar aí um Atlético Mineiro também bem desfalcado não, alternativo, por conta do jogo de volta contra o Palmeiras. Então a gente tem que ficar ligado e o Bento pode ser aí uma boa opção, tá? Eu vou falar do César. O Juventude tem a pior defesa e o pior ataque do campeonato. Porém, aquela velha história de goleiros que estão enfrentando o América Mineiro e geralmente estão tendo boas pontuações, na grande maioria das vezes. Então não acredito que na 21ª rodada alguém ainda precise economizar cartoletas, mas é aí uma opção. A gente colocou o Fábio, né, na zaga. Eu sempre começo falando de Gustavo Gomes. Por quê? Porque o Gustavo Gomes é aquele cara que também tem possibilidade de gol, porém pode ser poupado nesse jogo. E aí quem joga? O Luan. Então se você fizer muita questão de colocar Gustavo Gomes,
Gomes, coloca o Luan lá no teu banco de reservas. Nino, que é muito bom na bola aérea, vai voltar o parceiro dele, que eu vou falar daqui a pouco, que vai ser um dos nossos zagueiros. Tem uma ótima média, né, de zaga, então é um jogo muito favorável pro Fluminense, vale a pena colocar o Nino. Léo Ortiz, como eu falei, com possibilidade de SG. Eduardo Bauerman também volta, vai fazer aí a zaga junto com o Maicon, uma zaga super forte, a gente sabe, é aquela, de repente, quero fazer uma apostinha, alguma coisa assim, não é uma má ideia. Natan, que foi muito bem na rodada passada, só que, ó, cuidado, alto aí pra valorizar, sempre gosto de fazer esse alerta, mas é uma ótima opção. E tá aqui, ó, um dos nossos vai ser Manoel, que é aquele zagueiro que também é artilheiro, assim como Gustavo Gomes. Ó, o Luan, ele não tem um preço alto, como eu falei, se quiser colocar o Luan. Aqui tá o Luiz Felipe, ainda que deu uma bela mitadaça, né, na rodada passada, fez gol e tal, mas que é o Maicon que vai jogar junto com o Bauer, tá bom? Então a gente colocou o Manuel e vou colocar também o Natan. Poderia ser Léo Ortiz? Poderia, mas eu quero colocar o Natan. Na nossa lateral, querendo ou não, eu vou acabar duplicando aí o Bragantino. Não tem como deixar esse cara de fora, que é Luan Cândido. Por N motivos, o Bragantino nos últimos 5 jogos fez 11 gols e só sofreu 3. Já o Atlético Goianiense nos últimos 6 jogos sofreu 13 gols. Então, a possibilidade de Luan Cândido ter participação aí em gol, que a gente sabe que ele é bastante ofensivo, é muito grande. Fazer dobradinha com algum meia, com algum atacante do Bragantino é uma ótima ideia. E aí, a gente vai triplicar o Fluminense com Samuel Xavier, que também é um cara que ele é ofensivo, tem um gol, tem 2 assistências, e por ser um jogo aí favorável para ele, ó, ele não tá, né, tá ali 3-2, tarará, mas é um jogo favorável e pode dar bom para ele. Gente, vale lembrar, por enquanto, é isso. Se a gente perceber, por exemplo, que o Galo vai todinho reserva, colocar um Abner Vinícius não é ruim. Fulano vai... São Paulo vai reserva, Flamengo. Então, assim, a gente vai moldando esse time depois. E isso é com as informações que a gente tem hoje, tá? Vale lembrar aí. Então, a gente acabou fechando as laterais também com o Luan Cândido e Samuel Xavier. No nosso meio campo, obviamente, o Scarpa é sempre uma boa ideia. Mas o Scarpa tá num ritmo de jogo, hoje ele é tão importante pro Palmeiras quanto o Rafael Veiga. Rafael Veiga não vem fazendo bons jogos, né? Eu vou deixar o Scarpa, que é o cara das bolas paradas e tal, acho que é um dos primeiros aí que a gente tem que pensar em escalar, e aí a gente resolve no final de semana, vai vir mais notícias, enfim, tá? Vidal, que foi muito bem na rodada passada, né? O São Paulo, gente, tá tomando alguns belos gols. Então, mesmo no Morumbi, antes que era ali, que ele não tinha tantos problemas com a defesa, hoje ele tá tomando vários gols. E o Flamengo, não dá nem pra falar, né? A gente fica até em dúvida de saber quem que a gente vai escalar do Flamengo, que é completamente ofensivo. Wellington Rato, se alguém tem que tirar, se vai tirar o SG do Bragantino, é o Wellington Rato, falei isso na rodada passada e ele fez gol. Edenilson, gente, é sempre uma boa, né? Porque o Edenilson é o cara do pênalti, também fez gol na rodada passada, embora o gol valha 8 pontos e ele fez 7,80. Se não fosse esse gol, teria negativado, mas é sempre bom. Nacho, Lucas Evangelista, Terans, ó, todos esses são uma boa, tá? Eu vou de Arias, é um cara que tá tendo grandes participações aí em gols, 4 gols e 4 assistências. Marlon Freitas, uma boa. Nonato também tem feito bons jogos. Lázaro, uma ótima opção. Miguel não jogou, né? Jogo passado, tá daquele jeito. Nicão, que fez o gol aí da vitória,
contra o Ceará no meio da semana. Por enquanto, eu vou deixar o Lázaro no nosso ataque. Toca pro Caleri, que é gol. Peronomútil perdeu outro. Luciano perdeu pênalti. Caleri perdeu pênalti. Meu Deus. Hulk, será que vai bem? Será que não vai? Fez gol de pênalti, né? Fazia tempinho que ele não marcava. Fez gol de pênalti contra o Palmeiras. Igor Paixão. Mendonça também é uma boa de se apostar. Max Leonardo ficaria mais assim, porque o Santos não fez gol nos últimos 3 jogos fora de casa. Então, se eu tivesse que colocar, colocaria lá no Cartola Express. Dudu jogou muito bem contra o Galo, né? Pela Libertadores. Cano, cara, eu não vou deixar de colocar o Cano, não. E essa dobradinha Arias e Cano pode dar muito boa. Pedro Raul, antes o Goiás, a gente garantia o golzinho do Goiás ali só quando ele jogava em casa. Agora é dentro, é fora. O cara tá mandando muito bem. Um dos artilheiros aí do campeonato com 11 gols. E se pegar um Palmeiras meio focado na Libertadores, pode até perder o jogo, mas pode deixar o dele também, tá? Faz tempo que eu venho falando aqui de Pedro Raul. Everton Cebolinha decepcionou real, oficial, os cartoleiros, principalmente quem tinha ele de capitão. Um cara que, assim, com tantas opções quase ninguém vai olhar, é Bissoli. Como eu falei, Avaí em casa é daquele jeito, vale a pena colocar Bissoli, vale a pena colocar Arthur. Tem muita opção boa pra gente colocar essa rodada. Flaco Lopes é outro que dá pra colocar. Keno, que na mão do Cuca, o Keno, cara, é tão importante quanto o Hulk, tá? Quem tá meio assim de colocar o Hulk e tal, dá pra colocar o Keno. Inter, que tá numa pegada de gol, meus amigos, que eu vou falar pra vocês, viu? Nos últimos 3 jogos fez 7 gols. Ou um alemão, ou um Carlos de Pena, também eu acho que vale aí como apostinha. Porém, importante lembrar que o Fortaleza nos últimos 5 jogos não sofreu gol em 4. O Fortaleza tá começando a fechar a casinha aí, né? Vamos ver o que vai dar nesse jogo contra o Inter. A gente colocou aqui o Cano. Eu vou fechar o nosso ataque com Arthur, que acho muito importante para essa rodada. E nosso outro atacante vai ser o Keno até então. Atlético Paranaense vem de 2 derrotas aí fora de casa. E também a tendência agora é esse Galo começar a andar de novo com o Cuca. Então eu vou de Keno. Nossa, tá um time baratinho, né? Olha isso, agora que eu vi. Bem baratec. E nosso técnico, acho legal colocar Abel, Maurício Barbieri, acho legal colocar Fernando Diniz. Com tantas peças que estou do Fernando Diniz, eu vou acabar indo com ele. E Cano será o nosso capita. Tá aqui a nossa escalação. Até então, lembrando, né? A gente bate tudo isso no sábado, na nossa live das 14 horas, mas por enquanto o nosso time ficou assim, Um beijo pra vocês, bora mitar.